Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá de número 7, porção de número 7, Vayetze, que significa e partiu, e saiu. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10 até o capítulo 32, verso 2. Diz assim o verso 10 do capítulo 28 de Gênesis: partiu, esse é o nome da Parashá, né? Vayetze, partiu Jacó de Beersheba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era já sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou-se ali mesmo para dormir. E aí, o capítulo descreve o sonho que ele teve. Nos versos 13 e 14, que será a ênfase da mensagem de hoje. Perto dele estava Adonai, e lhe disse: Eu sou Adonai, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão venivrehu, abençoadas, enxertadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Ou seja, as promessas do Eterno se cumprirão na nossa vida, tal qual se cumpriram na vida de Jacó, na vida de Jacó. Tudo que o Eterno, todo o propósito dele para nós se cumprirá. Então, essa mensagem, gente, e aqui nos versos 13 e 14, na verdade, ele está dizendo para Jacó aquilo que ele disse para Abraão, nas mesmas palavras: em ti venivrehu. Por quê? Porque a promessa de Abraão era Abraão, Isaque. Agora nós estamos aqui na terceira geração, e seria obviamente por meio de Isaque, por meio dos seus filhos, né, especificamente aqui Judá, que viria o Messias. Agora, muito interessante, gente, quando nós estudamos uma porção da Torá, é termos sempre em mente qual é a mensagem efetiva, sobretudo no que toca ao Messias prometido, conforme nós sempre enfatizamos, desde o pecado, né, nos planos do Eterno, desde a criação do homem, desde a criação do universo, onde o homem foi ali colocado, né, o propósito dele nunca mudou. O Eterno nos fez a todos a imagem e semelhança dele, e ele queria e quer um relacionamento de semelhantes. Então, a partir do pecado, e a palavra diz que o pecado é que causa essa separação, né, o Eterno providencia a restauração disso, ou seja, houve uma ruptura, houve uma violação de uma ordem, e agora ela precisa ser regularizada, ela precisa ser restaurada. E aí nós sabemos, lá em Gênesis 3,15, a promessa do Eterno em relação ao Messias, que hoje, obviamente, nós cremos a não mais poder, ou seja, cremos de forma peremptória ser Yeshua. Então o Eterno nos promete um Messias lá em Gênesis 3,15, e isso vai sendo passado de família para família, de geração em geração. Então todo o ensino da Torá, onde contém essas histórias, né, por trás dessas histórias está o Messias, que efetivamente nos reconecta com o Pai,
nos habilita ao relacionamento com o Pai, com o nosso Criador. E aqui, queridos, nós temos, começando aqui a partir do verso 10, nós temos aqui o sonho então de Jacó, né? Temos aí a coluna que é feita a partir do verso 18 do capítulo 28. No capítulo 29 conta a história de Jacó com Raquel, né? Como que foi esse primeiro contato, né? Como ele se apaixonou, como ele negociou, né, o próprio casamento, como que ele também foi enganado quanto ao casamento. Ele trabalhou um período por Raquel e depois teve que trabalhar mais um período porque houve uma inversão de ordem. Então, ou seja, aqui também nos mostra a ordem do Eterno no que toca ao primogênito. Aqui o Labão fez com ele o que ele havia feito lá atrás. Não é assim que nós fazemos aqui. Ou seja, você fez isso lá, mas não funciona dessa forma. Existe uma ordem. E ele foi obrigado a seguir essa ordem, ainda que a contragosto. Porque o trabalhar 7 anos por Raquel, já lhe daria o direito conforme ajustado. E aí, lógico, foi imposto mais 7 anos. E aí, no final das contas, ele acabou ficando com Labão 20 anos. E aí nós temos a história de Lia e Raquel, os filhos que ele teve, como os filhos de Jacó. Temos o pacto, a história da saída, como que aconteceu, como que ele prosperou naquela terra, pela promessa que o Eterno já havia feito, que nós acabamos de ler, que o Eterno seria com ele, o Eterno o abençoaria. Então nós temos aqui agora já o regresso dele, a saída dele lá de onde ele estava com Labão, e o pacto que Labão fez com ele quando eles se encontraram ali no deserto. No capítulo 31 nós temos já também descrevendo esse retorno, e a paraxá termina no capítulo 32, logo no início, no verso 2. Os comentaristas da Torá, logo no verso 10 do capítulo 28, quando diz partiu, que é o nome da paraxá, vai dizer: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Essa saída de Jacó, todos os grandes comentaristas da Torá, do nosso povo, fala que essa saída representa as 3 diásporas que o nosso povo passaria por ela. Então, eles utilizam esse episódio de Jacó, essa saída de Jacó, para falar dessas diásporas. E nós sabemos que a primeira e a maior delas foi a que correspondeu às 10 tribos de Israel, que começou lá no ano 722, por ocasião do cativeiro assírio. E depois nós temos o segundo cativeiro com a casa de Israel, um no ano 522, antes desta era, e o segundo cativeiro nos anos 70, onde o templo é destruído, o segundo templo já é destruído. Então, a casa de Israel, que entrou no cativeiro assírio no ano 722, foi exatamente o povo que se assimilou dentre as nações. E a casa de Judá, que passou pelos 2 cativeiros, os nossos sábios, os sábios do nosso povo que estudam essas porções, eles dizem que, na verdade, esse é o cativeiro mais longo. A despeito do cativeiro da Síria, eles falam que esse é o mais penoso, porque a partir da destruição do segundo templo, é como que se estivesse também perdurando até os dias de hoje. E é exatamente a parte do nosso povo que manteve, que retornou uma parte dele para Israel e que mantém hoje mantém a guarda da Torá, mantém as tradições e que fez chegar hoje a todos os da diáspora, das 10 tribos de Israel, mundo afora, todo esse ensinamento. Mas eles mencionam que desde a destruição do segundo templo, como não foi retomado o serviço,
né? Essa diáspora também não terminou. Então eles fazem aí um link dessa ida de Jacó, dessa saída dele, a essas diásporas. Muito interessante isso aqui. Nós temos na sequência o sonho de Jacó, nos versos 11 e 12. Chegou ao lugar onde passou a noite, porque já era sol posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Adonai subiam e desciam por ela. Também sobre esses versos, inúmeros comentários, inúmeras interpretações, várias interpretações, e duas as correntes mais fortes. A primeira dessas interpretações diz que essa rampa, essa escada, representa o altar do templo, e que os anjos eram os sacerdotes que subiam e desciam. Rashi afirma que os anjos subiam ao céu porque eram anjos que estavam na terra de Israel e que não podiam ali prosseguir com ele até o estrangeiro, até onde eles estavam indo, E aí outros desciam em seu lugar. No entanto, mais uma vez, o cuidado, hoje nós falamos sobre isso aqui, isso são interpretações do nosso povo, interpretações dos estudiosos, que nós temos que analisar e ver em que isso, na verdade, nos edifica hoje, sobretudo à luz do Mashiach, porque de todo o ensino nós temos que extrair substrato prático para nós, porque senão nós caímos em Tito 1,14, conforme Paulo adverte, para que nós não podemos dar ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens, porque isso nos desvia da verdade. Então, chamo a atenção dos irmãos, e é algo que nós temos buscado fazer, quando Paulo fala, por exemplo, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, ou está escrito, para fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, queridos, quando eu disse que o Eterno teve um plano lá no início, que ele nunca mudou, as Escrituras, todas essas histórias, elas estão aqui, de certo modo, elas têm que nos dar esperança. Esperança significa, gente, um agir com uma intenção triunfante. Nós temos que ter em nós, naquela luta entre a carne e o espírito, nós temos que ter em nós um sentimento de que nós vamos triunfar por nós mesmos. Nenhuma hipótese. Pela instrução da terra, pelo que o Mashiach fez por nós triunfaremos. Então, por isso nós temos paciência, nós temos perseverança. Inclusive a palavra perseverança, no original, ela é traduzida como paciência que triunfa. Então, por isso nós perseveramos nas coisas. Por isso, quando nós apesar de algumas circunstâncias nos abalar, nós não sucumbimos ante essas circunstâncias, exatamente porque nós sabemos o desfecho. Nós sabemos que nós vamos triunfar, não por nossa conta, mas por conta do plano do Eterno para a nossa vida. Então, se nós estamos com Ele, andando na diretriz dEle, andando, diga-se, nas instruções dEle, certamente, gente, certamente triunfaremos. Não tem como dar errado. É um GPS perfeito. Siga as instruções. Seguindo essas instruções, nós chegaremos ao nosso destino. Principalmente por conta aqui do conteúdo dos versos 13 e 14, nós já vamos chegar neles. Aprofunda esse conceito de perseverança.
Exatamente. Quando nós temos isso aí firme no nosso interior, isso nos dá força para suportarmos as lutas que nos advêm, a todos, sem exceção. Porque tem pessoas que acham que porque serve a Deus ele não pode passar por lutas. E isso, obviamente, é contrário à própria palavra dele. Nós temos aqui no tempo todo, nós analisamos as histórias do nosso povo, que todos eles passaram por várias provações. A questão não está em passar pelas provações, a questão está como passar e, sobretudo, como sair delas. Se vamos sair efetivamente aprovados ou não. Isso é o que importa. A segunda corrente, queridos, que fala com relação a esse sonho, é que esses anjos subiam e desciam, levando as orações e trazendo as respostas de orações. Então, essa interpretação é uma interpretação muito válida. Sobretudo que nós temos lá em Daniel, capítulo 10, verso 12, que diz assim: então me disse, Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, olha aí, nós aplicamos o nosso coração a compreender os planos do Eterno, as instruções do Eterno, essas diretrizes. Então, o anjo diz aqui para Daniel: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Adonai, o teu Elohim, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa delas. Ou seja, ele estava trazendo a resposta. Então, esse subir e descer era uma ação de Jacó, no sentido de orar. Então ele orava primeiro, o anjo subia com a oração e descia de novo, descia com a resposta da oração. Ou seja, esta é a parte que nos compete, a parte da oração, a parte de conversarmos com o Eterno, de colocarmos para Ele todas as nossas necessidades. Aliás, lá na Brit Hadashah fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes nós temos que apresentar as nossas petições ao Eterno, mediante as orações, e confiar que Ele há de respondê-las no tempo certo. Ele não tarda. Existe um ditado popular aí que ele tarda, mas não falha, Isso é errado, porque o tempo dele é perfeito, nem tardar ele tarda. Nós, pelo nosso conceito de tempo e pela concepção que nós temos do Eterno, nós muitas vezes reputamos que está tardando, que está atrasada, ou atrasado o nosso pedido. Puxa vida, eu orei, já há tanto tempo que eu orei e não obtive a resposta. Então nós temos que atentar para isso, porque às vezes a resposta já veio há muito tempo, só que nós não queremos saber dessa resposta. Por quê? Continuamos querendo fazer a nossa própria vontade. Ou seja, eu quero um sim do Eterno. O Eterno já me respondeu. Ou ele me disse um não, ou ele me disse não aguarde, mas eu não quero saber disso, eu não quero saber do não, eu não quero saber de aguardar mais. Eu quero logo a resposta, eu quero a bênção para mim. Falava com a Maria Lúcia ontem, nós temos aprendemos aí no mundo religioso ocidental, que nós temos que fazer uma listinha para Deus, e achar que Deus tem que responder, não no tempo dele, não de acordo com a vontade dele, mas no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade. Isso nos foi ensinado. Tem pessoas que oram, hoje a gente ouve orações que a gente arrepia, porque elas não pedem, elas dão ordens para Deus. Eu determino, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, faça assim, faça assado. Não é mais petição, é ordem, já inverteu tudo. Então esse é o nível de oração que nós temos que olhar e tomar cuidado para nós não cometermos esse erro. A palavra diz, olha aqui, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender
compreender o quê? A vontade de Adonai. E a humilhar-te perante Ele. Então, nós chegamos na presença de Adonai de forma humilde. De forma humilde. Aqui nós temos esse aspecto em Jacó, ou em Jacó, que ele se humilha perante Adonai. Ele está aqui agora numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade. E aí ele se humilha. Infelizmente, gente, muitas vezes nós só nos humilhamos quando nós estamos nessas situações. E deveria ser o contrário, nós olharmos para essas situações e pensar assim, que o Eterno me livre de um coração soberbo, que eu possa me humilhar numa situação de bonança, que eu não precise chegar nessa situação para que eu tenha que me humilhar. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Mas essa fraqueza que Paulo se refere é exatamente compreender a própria situação diante do mundo espiritual. Né? Quando ele profere essa frase, quando estou fraco é que sou forte, é exatamente porque ele compreende que ele, dele mesmo, ele não consegue fazer nada. É um sentimento de absoluta impotência. Né? Porque no contexto dessa frase está a justificação de Deus. Dependência. Isso. É quando o Eterno nos justifica, nos habilitando a conversar com Ele, a chegar na presença dEle, né, e que foi ensinado para todo o nosso povo, que era por mérito próprio. E aí Paulo fala assim, nada disso. Tanto é que ele, nesse contexto, ele fala, onde pôs a jactância? Ou seja, por que essa arrogância? Por que vocês se arvoram, né, falando com o nosso povo, de povo separado? Vocês acham que o fato de vocês serem separados, isso lhes dá uma carta branca para o pecado? Não. Ele fala que nesse aspecto não teria nenhuma vantagem. A vantagem do nosso povo, né, é uma vantagem de eleição, obviamente, mas é uma vantagem que atrai junto a responsabilidade. Só que nós queremos essa eleição e muitas vezes nós não queremos a responsabilidade. Ou seja, né, é uma vida descompromissada. E aqui é exatamente o contrário. Uma vida com o Eterno é uma vida de compromisso, é uma vida de humildade e de um coração rendido, de um coração disposto a obedecer. Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero andar nela. O salmista, Davi, o tempo todo ele fala, esse é o meu prazer. E é isso que nós temos que buscar. O meu prazer está em meditar na lei, na instrução de Adonai, de dia e de noite. Ou seja, é um meditar contínuo. É isso, gente, é que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Meditar na palavra, naquilo que nós sabemos, ou naquilo que nós já sabemos, não nos preocupando com fábulas. A gente vai passando por elas. Nós olhamos para uma história, nós queremos saber as interpretações, são interpretações válidas, mas nós extraímos para nós hoje um conceito prático disso. Como que eu aplico isso? O fato de por exemplo, aqui na primeira interpretação, onde fala lá que essa escada representa um altar do templo e que esses anjos seriam sacerdotes que sobem e descem por ela. Qual que é a aplicação prática disso para nós? E aí eles fazem uma correlação aqui, gente, em relação ao templo, daquelas três áreas do pátio, do lugar santo e do santo dos santos. Pegam essas três situações e colocam a representatividade do próprio templo. E nós sabemos que no santo dos santos só poderia entrar o sumo sacerdote.
Né? Enquanto no lugar santo todos os sacerdotes poderiam entrar, no Santo dos Santos é só o sumo sacerdote. Só que o segmento ortodoxo, ele para aqui. E aí quando nós, compreendendo agora que o Mashiach já veio, que na verdade ele é que é o nosso sumo sacerdote, ele é quem nos conduz ao Pai, não é? Ou seja, nós olhamos para essa história hoje já como um complemento, por conta da promessa dada em Gênesis 3,15. Então nós estamos um passo à frente. É aquilo que estamos sempre comentando. Nós estamos aqui no meio de duas situações muito perigosas. O primeiro é a ortodoxia, e aquela ortodoxia que Yeshua condenou, que é uma ortodoxia, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes, uma ortodoxia morta, uma ortodoxia de aparência. E no outro extremo, nós temos agora um liberalismo absurdo, um liberalismo que rechaça, afasta as normas, as instruções do próprio Eterno. Ou seja, eu agora tudo posso fazer, porque Yeshua já fez tudo por mim, então eu não preciso fazer mais nada. Esse é o liberalismo, que é igualmente equivocado. Então nós estamos aqui no meio termo. O movimento messiânico hoje, conforme já disse, está sendo um movimento levantado pelo Eterno para ser o elo que efetivamente conectará a ortodoxia a esse liberalismo. Fazer com que o ortodoxo compreenda o plano completo do Eterno, com a inserção, com a vinda de Yeshua, e fazer com que esse liberalismo compreenda que ele está equivocado nesse liberalismo e que passe a compreender que as normas do Eterno, que a Torá, conforme Paulo diz, ela é santa, justa e boa. Como que algo que é santo, justo e bom pode ser ruim? Então, ou seja, são entendimentos equivocados, tanto de um lado que não aceitam o Mashiach, porque fica nessa ortodoxia de apenas de obras, apenas de fazer, de cumprir o mandamento do checklist, que é muito perigoso. Eu já falei, nós somos bons nisso, e é muito mais fácil de fazer, muito mais fácil. Só que o que Yeshua, a obra dele é tão ampla. Por quê? Porque ele não mexe de fora para dentro, ele mexe de dentro para fora, e aí nos incomoda. Gente, o que Yeshua faz na nossa vida incomoda muito. É por isso que poucos aceitam Yeshua verdadeiramente, porque Yeshua mexe na nossa vontade. Ele diz assim: negue-se a si mesmo. E ele diz isso para cada um de nós. Mas espera aí, como que eu vou negar a mim mesmo? É compreender, gente, que a nossa vontade ela é sempre viciada. É aquilo que eu falei, até para fazer o bem, existe um vício nessa vontade. Nós fazemos por um interesse ou outro. Se nós pararmos e analisarmos, quando nós estamos, às vezes não chega tanto, como alguém que chega numa praça, por exemplo, e dá uma oferta e tira uma selfie lá com a pessoa que está dando a oferta. Não é assim tão escrachado, mas às vezes mais sutil, discreto. Ninguém está vendo, mas o Eterno está vendo. A motivação ela não está aparente, mas o Eterno está vendo que a motivação está o quê? Contaminada. E aí é por isso que Yeshua fala assim: negue-se a si mesmo. Tome aí esse vitupério do madeiro e siga-me. E siga-me. Seguir Yeshua, por que motivo eu seguiria Yeshua? Primeiro, que eu não consigo ir ao Pai se não for por meio dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
Isso é muito tranquilo. Né? Agora, pegar esse vitupério, essa humilhação e segui-lo é renunciar à minha própria vida, é renunciar à minha vontade. Para quê? Para doravante, né? Daqui em diante, daquele momento em diante, né? Eu vou fazer exatamente aquilo que Yeshua quer que eu faça. E o que afinal Ele quer que eu faça? Né? Que eu faça somente a vontade do Pai, tal qual Ele fez. Né? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em 1 João diz o quê? Aquele que diz que permanece em Yeshua, este deve andar assim como ele andou. Ou seja, nas pisadas dele. Onde ele colocou o pé, nós vamos colocar o pezinho junto ali. Né? Tal qual ele é modelo. Agora, isso incomoda, como eu já disse, isso incomoda muito, porque é de dentro para fora. Opa, mas eu quero fazer de fora para dentro, eu quero mostrar que eu estou fazendo. Não, não é assim que funciona. No reino, não é as suas normas, não são as minhas normas, não é a minha vontade, mas é a vontade do Pai, são as normas do Pai. Por isso que o liberalismo é pernicioso. Então, no extremo de cá, nós temos esse liberalismo que fala que não precisa fazer mais nada. Né? E lá em Tiago, no livro de Tiago, né, ele nos dá a percepção, o conceito exato da confiança, ou seja, da emuná, que é confiança e fidelidade, no sentido de crermos e agirmos. É uma coisa e outra. Né? Não tem algo que nós precisamos fazer, obviamente. Né? A carta aos Efésios é uma carta de passo a passo. Quando nós vamos lendo a carta de Efésios, gente, que delícia! Isso aqui é um como fazer perfeito. É uma bússola. Passo a passo ali, eu tenho como ir cumprindo aquelas etapas de modo que eu consiga agradar ao Pai. Né? E tudo isso foi escrito exatamente para que nós aprendêssemos com esses escritos e para que nós tenhamos esperança no nosso viver diário. E a segunda hipótese que eu mencionei, gente, a questão da oração é algo também que nós estamos enfatizando aqui a cada encontro. Né? O nosso tempo de leitura da palavra, né? De conhecermos, olha aí, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, ou seja, nós estamos lendo, tendo contato com a palavra, com esse objetivo de compreender qual seja a vontade do Eterno para a nossa vida. Então, a partir do momento que nós temos esse contato com esse objetivo, que é o objetivo correto, e nos humilhamos perante o Eterno, nós vamos colocar para Ele todas as nossas necessidades. E quando nós assim o fizermos, né, anjos subirão com essas necessidades e certamente descerão com as respostas. Amém. E aí, queridos, nós temos que atentar para essas respostas, atentar, continuar compreendendo, para que identifiquemos, discernimos a vontade do Eterno para nós e não ficarmos estagnados, né, ou talvez contrariados, imaginando que o Eterno não nos respondeu. Ele promete a resposta no corpo. Né? Ela vai acontecer muitas vezes de forma direta e muitas vezes pela forma indireta. No grupo, na coletividade, no corpo. Aí nós cumprem-nos ficar atentos. Né? Então nós oramos, o Eterno pode nos dar uma resposta direta? Pode, nós estamos continuando aqui a buscar a palavra. Ele nos dá a resposta. Às vezes ele usa o irmão para nos dar uma resposta. Ah não, só que eu não quero saber do irmão. Eu quero uma resposta direta. Tem gente que é mais exigente, né? Eu só faço se o anjo vier falar comigo diretamente. Então, se o próprio Eterno aparecer para mim e me falar, porque senão eu não vou fazer. É difícil para acontecer isso.
não é? Então, olharmos, gente, para essas histórias e extrairmos delas os princípios aplicáveis para a nossa vida. Não é? Lá em Apocalipse 8,4 também diz: a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Adonai. Então essa questão das orações, de fato, é uma questão muito interessante e muito válida. A outra interpretação, gente, conforme eu já mencionei, que essa escada que liga a terra ao céu seria o próprio Yeshua. Quando ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, essa escada também pode simbolizar isso. Os estudiosos aí, obviamente, da linha messiânica, todos falam isso. 1 Timóteo 2,5 corrobora isso também, porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, Yeshua, o Messias, homem. Lá em João 1,51 está escrito: e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Elohim subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então essa escada seria, representando aí Yeshua. E aí chegamos no versos 13 e 14, que é o centro da mensagem. Perto dele estava Adonai e lhe disse: eu sou Adonai, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Olha aí, ou seja, ainda não era o Deus de Jacó. A experiência dele começa efetivamente a partir daqui. Hoje todos nós identificamos o nosso Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Até aqui era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. A partir daqui vai se tornar também o Deus de Jacó. E obviamente aí se cumpre a promessa do enxerto total. Perto dele estava Adonai e lhe disse: eu sou Adonai, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão venivrehu, abençoadas, enxertadas, o termo correto aí, serão enxertadas todas as famílias da terra, em perfeita consonância com Romanos 11. Gente, olha que delícia ver um estudo onde linka o ensino de Paulo lá em Romanos, sobretudo do enxerto, quando ele fala que da oliveira brava, que é enxertada na verdadeira oliveira, e aqui nós compreendemos essa promessa. Então, a promessa que foi dada para Abraão, lá em Gênesis 12, verso 3, Venivrehu, em ti serão enxertadas todas as famílias da terra. Ele repete as mesmas palavras 16 capítulos à frente. É muito interessante aí que o projeto do Eterno é que todas as famílias sejam enxertadas. Exatamente. Exatamente. Agora, a promessa é para todos, sem dúvida nenhuma. Agora, infelizmente, nem todos se permitirão enxertar. E aí é que está exatamente o ponto central. Por que essas pessoas não se permitem enxertar? Yeshua diz assim: e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, pessoal, acho que transforma aí o seguinte: ele não está enxertando todas as pessoas, ele está enxertando todas as famílias. Isso é um conceito bem específico. Não, a questão aqui, na verdade, é aberto para todos.
Não é? A abertura é para todos. É dizer assim, é como a própria palavra diz, né, que o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. A vontade do Eterno é que o ímpio se arrependa e se converta, que ele faça até chuvar. Imagina um mundo sem famílias. Haveria enxerto? Não, o conceito de família, ele É básico. sim, mas todo mundo está conectado a uma família. Sem família. Aí ela pode ser monoparental, ela pode ser uma família plurima, ela pode ser de várias formas. Será? Adilson, mas Sim. essa questão do projeto de Deus, de ser todas as famílias, está também em João 3,16, né? O Eterno amou o mundo De inteiro, tal maneira, exatamente, né? exatamente. Então, quando fala todas aqui, está no sentido de que está aberto para todos. Gente, todos estão convidados. Agora, todos comparecerão? Todos quererão comparecer? Muitos são chamados. A arca foi construída para todos. Mas o Exatamente. Eterno sabia que nem todos. 8 pessoas. Uma família. Essas famílias não quer dizer que todos vão, né, amor? Não. É como todas as famílias não quer Aí dizer entra a que questão todos do vão. livre-arbítrio. Tem os que rejeitam, na nossa família. Exatamente, gente. É aí que entra a nossa vontade. E é aí que entra o reino que Yeshua nos traz. Né? Esse de dentro para fora. Porque se não houver renúncia, lá em Lucas 14:33, Yeshua é taxativo. Ele diz: aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Isso não é uma condição material que Yeshua está falando. Né? Yeshua, quando ele diz que aquele que não renuncia a tudo, é aquilo que prende a pessoa de servir a Deus da forma como efetivamente tem que ser. Ou seja, não pode ter algo que nos prenda ao ponto de nos impedir de servir. Eu fui convidado, eu quero ir, mas o meu trabalho não permite. O meu carro não permite, a minha esposa não permite, o meu filho não permite. Cada um tem uma desculpa. Tem uma parada sobre uma festa que cada um uma desculpa. Exatamente, é isso aí, exatamente. Todo mundo arruma uma desculpa, todos não, né? A maioria arruma uma desculpa para não comparecer. Então, aqui, lá em Gênesis 12, veja bem, o pecado acontece lá no início, em Gênesis 13 ele faz a promessa de corrigir, né, essa secção, essa separação que houve entre o homem e ele, que o pecado é a única coisa que nos separa. Então ele faz a promessa em Gênesis 12. Aliás, antes vem Noé, ele manda fazer a arca, manda avisar todo mundo que ele ia destruir o mundo e tal. Só 8 pessoas se salvaram. Estudamos agora há pouco, né, mais recentemente, o episódio lá de Sodoma e Gomorra, né, que ele destrói aquelas 2 cidades. Né, poucas pessoas, 3 na verdade, já saíram 4, 3 foram salvas. Uma família. Ok, mas 3 pessoas. 3 pessoas. Né, 3 pessoas foram salvas. Por quê? Porque deram ouvido ali naquele momento à palavra do Eterno. Interessante isso que Noé, a família de Noé foi salva pelo mérito de Noé. A família de Ló foi salva pelo mérito de Ló. Então, é interessante isso daí, assim, que um justo justifica a família, né? Evandro, nós vamos entrar nisso de novo, né? A palavra fala assim: Yeshua, o justo. não há um justo, nenhum sequer. O único justo no sentido amplo da palavra, né? Hoje aquele que guarda a vontade do Eterno, aqueles homens que são denominados aqui por nós, identificando na palavra o termo justo, na verdade não é justo na acepção plena do termo, mas é justificado, porque todos são justificados pelo Mashiach, Aí entra o tanto mérito. antes quanto depois. Aí entra o mérito do Mashiach. Exatamente, sempre Só foi, exatamente isso. E é isso que Paulo extrai, e aí ele fala: quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque ele já se despiu dele mesmo. Ele já negou, as palavras de Yeshua caem como uma luva para ele. As fortalezas na mente são desfeitas
Tudo, ele reputa tudo como refúgio, porque ele já compreendeu a única forma que ele tem de agradar o Pai, que é por meio de Yeshua. É a única forma. Então o mérito aí é de Yeshua, não é mérito próprio. Né? Inclusive quando Paulo está explicando da salvação pela fé, pela confiança e pela emuná, ele cita o próprio Abraão. Lá em Romanos 5, ele cita Abraão. Não foi pela fé que Abraão... Não foi pelas obras. Foi pela fé. Agora, olha como que a obra acompanhava a fé. Quando mandou que ele sacrificasse, o que ele fez? Ele sacrificou. Você aplicou aí, né? Ele sacrificou. No coração dele, ele sacrificou. Tanto é que lá em Hebreus 11 está registrado que ele tinha plena certeza que se ele tivesse consumado ali, o Eterno seria poderoso para ressuscitar. Ou seja, no coração, ele fez, ele cumpriu. Tanto é que o Eterno para ele no momento exato, porque ele viu o que ele ia fazer. Ele não estava simulando um ato, ele estava fazendo, ele estava pronto para obedecer. Ele não estava testando o Eterno. Né? Exatamente. O Eterno vai me parar aqui. Não, ele não estava nem preocupado com isso, não. O resultado que viria, ele sabia que, olha, ele cria na promessa, o Eterno já tinha prometido que por meio dele seriam benditas todas as famílias. O único meio que ele dispunha era Isaac. Ele sabia que Isaac era filho da promessa. Ele está mandando sacrificar, eu vou sacrificar. E ele sacrificou, no coração ele fez. Quem pediu a palavra? Pois não. A gente vê muito na literatura ortodoxa isso que a Eva está falando, o mérito de fulano, eles engrandecem muito os patriarcas, né? E Paulo adverte o tempo todo, como o erudito rabino, né, a termos esse cuidado de não sermos enganados pelas fábulas judaicas, né? Por coincidência, na hora que ele falou, eu estava lendo aqui, associando o que você começou no início da Paraxá, dizendo assim que nós devemos ter cuidado, olha só, para não termos a nossa mente seduzida e enganada pelas fábulas judaicas, que nós devemos manter a devoção pura e simples ao Messias, para evitar que sejamos enganados como Eva foi enganada pela serpente e sua astúcia. E aí ele fala lá na frente, em Filemon, ele fala assim, olha, eu sempre ouço a respeito do seu amor e compromisso para com o Messias e com todo o povo de Deus. Então eu oro para que a comunhão que vocês têm, tanto com o Eterno quanto com os irmãos, essa comunhão baseada no compromisso, produza um pleno conhecimento de todo o bem que temos em união com o Mashiach. Gente, quando é feita, perfeito isso aí. Quando é feita a promessa para Jacob aqui, como que nós temos que olhar para essa promessa assim, ou melhor, o que nós imaginamos que Jacó pensou naquele momento? Será que era que o Eterno estava fazendo algo novo com ele? Opa, o Eterno está me chamando aqui para um pacto. Era isso? Já tinha feito o pacto, já, né? Ele sabia que ele estava numa... Gente, uma sequência, né? Ele estava na hora. Exatamente, numa sucessão de atos que iria desencadear todo o plano do Eterno, óbvio. Ele sabia que ele era um instrumento. O que ele fez com Esaú foi exatamente se colocando à disposição. Né? Quando ele primou ali pelo direito de primogenitura, foi pelo lado espiritual que ele fez isso, obviamente. Já tinha visão. Ele sabia que espiritualmente a promessa tinha sido dada para o avô dele. E agora estava no pai dele. E aí quem que herdaria a promessa ali? Pela ordem natural. Pela ordem natural seria o primogênito. E o que ele faz? Ele corre atrás da primogenitura. Por quê? Porque o primogênito, de fato, não valorizava as coisas espirituais, conforme nós já estudamos. E, aliás, a palavra fala que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ou seja, desprezou o sagrado, que nós conversamos agora há pouco. A pessoa não discerne entre o santo e profano. Ela não tem discernimento, ela despreza aquilo que é sagrado. Não quer ter quem queira. Então, quando essas palavras são ditas ali, ele sabia que
estava consolidando a vontade do Eterno que foi feita para o avô. Ó, tudo que foi falado para o meu avô agora é para ele. Na descrição de Hebreus, ele estava olhando lá na frente. Exatamente, exatamente. O segredo sagrado de Deus vir. Queridos, muita coisa para olhar ainda, mas vamos lá em Hebreus. E eu gostaria depois de encerrar com Atos, que é o testemunho de Estevão, para a gente não estender demais. Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do verso 17. Hebreus 11, a partir do verso 17, diz assim: pela emuná, pela fé, pela confiança, pela fidelidade, Abraão, quando posto à prova, olha aí, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Onde figuradamente o recobrou, ou seja, no coração ele já tinha matado o menino, ele já tinha sacrificado ele. Então ele busca ele de volta exatamente porque na mente dele, no coração dele já tinha feito. Verso 20: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Olha o 21. Pela fé, confiança e fidelidade, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cordão, adorou-o. Então aqui descreve a atuação de Abraão, Isaque e Jacó. Agora vamos para Atos 7, por gentileza. Atos 7. Gente, isso aqui é um tratado. Esse capítulo é uma delícia de ler, porque ele conta a história do nosso povo de maneira magistral. Então, eu estou querendo ler umas partes, se vocês me permitirem eu vou ler tudo, porque é maravilhoso. Vamos lá. Capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, falando com Estevão: porventura é isto assim? Estevão respondeu. Olhem a resposta de Estevão. Gente, resposta de quem sabe da história, ou melhor, sabe das promessas. Alguém que aplica o coração em compreender as promessas, que sabe que tem um princípio, que tem um meio, que terá um fim. E olha a tranquilidade de Estevão, e é essa tranquilidade, essa segurança, essa confiança que nós temos que ter. A nossa techuvá tem que voltar aqui nos tempos desses apóstolos de Yeshua, que conviveram com Yeshua, sabiam das promessas, sabiam que ele era cumprimento dessas promessas. Onde eu tenho a convicta certeza de que o livro da Brit Hadashah não é um livro romano, Claro. Desses conhecimentos que são judaicos. Claro. Roma não teria como relatar essas coisas. Nunca. Nós temos um estudo aí falando sobre a Brit Hadashah, a autenticidade da Brit Hadashah no nosso canal, assista lá. Então, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi-me. Olha aí, ele começa a história. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ou seja, ele pega o começo no começo, porque nós sabemos que ele estava em Harã, e de Harã, sai da sua casa, da sua parentela e tal. Não, aqui está pegando de antes ainda, da primeira vez que ele foi chamado. Então apareceu nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar a posse dela, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou
Jurou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Olha a narrativa, a descrição perfeita dos fatos. Eu, disse Adonai, julgarei a nação na qual forem escravos. Depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Olha que coisa linda. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante a Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, grande fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa, olha aqui, gente, como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a rejeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Adonai. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos os 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz de Adonai: Eu sou Adonai, o Elohim dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe Adonai: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negava reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este mesmo enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Olha aqui, gente, olha a sequência da história. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Vocês lembram da história, né? Toda hora: antes tivéssemos nós lá, porque lá nós comíamos isso, comíamos aquilo, nós queremos voltar para lá e tal. Ou seja, no coração eles estavam querendo ficar no Egito, eles estavam sendo libertos geograficamente numa região, mas no coração eles continuavam no Egito. Olha essa descrição, gente.
39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, e dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Adonai se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas de sacrifício no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Adonai expulsou da presença deles até os dias de Davi. Davi achou graça diante de Deus e suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Olha aí. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, é a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz Adonai, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistir ao Ruach HaKodesh, assim como fizeram nossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Olha aí, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei, a Torá, a instrução por ministério de anjos, e não a guardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Ruach HaKodesh, fitou os olhos no céu e viu a glória de Adonai e Yeshua, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Adonai. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Adonai, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Adonai, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Gente, toda a história de alguém que se aplicava a compreender o plano de Adonai. Uma história de princípio, de meio e de fim. Uma história de quem ansiava por conhecer o Messias e que efetivamente, aqui agora, não apenas conheceu, mas fez a conhecer a todos os seus pares mediante esse maravilhoso testemunho aqui registrado. Então, Jacó lá atrás, ele viu essa promessa, ele anteviu, ele viu o cumprimento pela fé, pela confiança, pela fidelidade do Eterno, de que tudo se cumpriria por meio dele. Que o Eterno, gente, que o Eterno nos faça, nos dê sabedoria do alto, nos encha com o Ruach HaKodesh dele, para que nós possamos aqui, no nosso meio, extrair, buscar primeiro compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele, e extrair princípios tão maravilhosos, descritos sobretudo como Midrashim na Brit Hadashah. Brit Hadashah nada mais é do que Midrash ou Midrashim de toda a Torá. Que nós tenhamos essa sabedoria, que nós possamos buscar isso no nosso dia a dia, para que efetivamente nós possamos dizer que nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Shabbat Shalom a todos.